Olá, pessoal! Que bom estar de volta com o nosso programa Sim para a Literatura dessa temporada de 2023 e poder contar com a sua companhia. E vamos juntos na direção de uma sociedade mais solidária, mais fraterna e menos desigual, tendo o livro como a extensão do nosso braço. Portanto, se acomode na poltrona e curta junto comigo. E bem-vindos ao mês de março, mês da mulher. No nosso programa Sim para a Literatura, entre outras informações, temos as colunas Dica de Leitura e Dica de Livro. Temos também as colunas O Livro da Minha Vida, a participação de telespectadores apaixonados pela leitura, além de entrevista e muito mais. Na edição desta semana, a 2ª de março de 2023, vamos compartilhar vivências de leitura vinculadas à formação e ao empoderamento da mulher, entre outras querências. Claro que a leitura é importante no processo formativo da mulher. Nossa, é uma das coisas mais importantes, mais fundamentais. Eu creio que a palavra correta seja essa. Porque é a partir da apropriação do processo de leitura que as mulheres conseguem adentrar nas histórias do mundo. Apesar de que as mulheres sempre foram as grandes contadoras de histórias, né? Porque nós temos grandes contistas, só que eles coletavam as histórias que as mulheres contavam para os seus filhos quando as crianças iam dormir. As canções, né, são feitas pelo feminino. E vamos pensar na questão do empoderamento agora, é isso? Sim. Bom, primeiro a gente precisa entender o que é o verbo empoderar, que o empoderar é dar poder primeiro a si própria. Isso, porque uma mulher que não dá poder a si própria, ela não consegue dar poder ao outro e nem consegue se fazer presente na sociedade. Nós temos histórias lindíssimas de mulheres que, a partir do processo de aprendizagem do ato de ler, conseguiram transformar todo o processo cultural, principalmente em países extremamente fechados, né? E uma das coisas que eu penso que é extremamente de poder da mulher, um grande empoderamento e acorde para isso, é que não existe nenhum homem que nasceu sem o sangue de uma mulher. Esse é o nosso maior poder. E para conversar sobre o amplo universo da mulher, para a entrevista desta semana, a nossa convidada é Fátima Ribeiro. Fátima é pedagoga, psicóloga, professora e escritora, e membro ativista do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, o MST. Eu digo que ler nos faz melhor. E à medida que você tem a literatura, você vai ampliando o seu pensamento, a sua existência, o seu modo de ser. Você consegue fazer a leitura de mundo, você afina o seu jeito de ver o mundo. Então, e também eu digo mais, que na medida que a gente vai lendo um livro, você vai se reconhecendo nos personagens, você vai se aprimorando. É seguindo juntos e na companhia de Fátima Ribeiro que finalizamos a primeira parte desta edição do nosso programa Sim para a Literatura. Daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta com o nosso programa Sim para a Literatura e é muito bom continuar na sua companhia. Olha, pessoal, mais uma vez e com muito prazer, vamos destacar a importância de formarmos uma sociedade mais leitora. E é fundamental que tenhamos o protagonismo das mulheres, nossas companheiras nessa viagem. E é muito importante também termos mais acessos aos livros escritos por mulheres e com personagens femininas sendo protagonistas de boas histórias. Como diz a jovem escritora e ativista nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie, ler literatura de autoria feminina é uma maneira de conhecer a identidade de uma parcela significativa da sociedade, em especial para uma mulher. Ler literatura de autoria feminina é conhecer sua própria vivência através do olhar da outra. A leitura é muito importante na vida de todos.
todos devem ler muito. E com as mulheres não é diferente. Então eu quero dizer para você, mulher, leia muito, leia autores diversos, leia principalmente escritoras, as mulheres que escrevem sobre temas que nos ajudam a nos posicionarmos enquanto mulheres nessa sociedade machista e patriarcal que é a nossa sociedade brasileira. Então vamos aprender sobre feminicídio, sobre empoderamento, sobre igualdade de gênero e tantas outras coisas mais importantes para nós mulheres. Vamos ler, porque ler é conhecer, ler é ampliar, aprofundar conhecimentos, e ler e aprofundando conhecimentos, você se instrumentaliza para mudar a sociedade. E na nossa dica de livro dessa edição, vamos seguir juntos a sugestão de Renata Bonfim. Pode rodar a dica. Celebração ao Dia Internacional da Mulher, eu gostaria de indicar a leitura de um livro. Esse aqui, ó, Esmaltes e Camafeus, de Guili Furtado Bandeira. Essa obra é a primeira obra publicada por uma mulher no Espírito Santo. Esse livro, depois de passar quase 100 anos desaparecido, ele foi encontrado por uma estudante na Biblioteca Nacional e foi publicada a sua edição facsímile em 2011 pela Academia Espírito Santense de Letras. É um livro de contos, é um livro polêmico porque traz temas tabus para sua época, como o suicídio, o ceticismo religioso, a prostituição feminina, a aceitação da bigamia por parte das mulheres. E é um livro que tem fortes marcas simbolistas, então a gente encontra ali ecos de Cruz de Souza, Verlaine, Baudelaire, e o nome Esmaltes e Camafeus é um empréstimo, né, feito da obra de Théophile Gautier, Esmaltes e Camafeus. Até por isso, por causa desse diálogo com a literatura francesa, Guilly foi também acusada de plágio. Pois bem, nós temos essa escritora que traz essa obra interessantíssima, que precisa ser melhor conhecida, melhor estudada. E nós temos também um estudo feito sobre essa obra, realizado por Josina Drummond, que também é da Academia Espírito Santense de Letras, que é Esmaltes e Camafeus, Retratos de Mulher. Então fica aí a minha dica e um forte abraço a todos e todas. Olha, pessoal, Renata Bonfim nos honra com a sua participação aqui no programa Sim para a Literatura mais uma vez. Renata está com a gente aqui desde o início das nossas atividades, do nosso projeto de incentivo à leitura, do programa Sim para a Literatura. É uma das ativistas mais respeitadas do ambiente da cultura, da literatura e particularmente da defesa do meio ambiente. Muito bem-vinda, Renata, mais uma vez ao nosso programa Sim para a Literatura. Literatura é muito importante na vida de nós mulheres, porque durante muito tempo foi negado, né, esse direito, o direito de nos conhecermos, de nos encontrarmos umas com as outras, de conhecer as histórias que transformam e que empoderam. Então, literatura para as mulheres é sinônimo de poder. Pessoal, olha só. Infelizmente, temos que tocar no assunto que incomoda e envergonha a nossa sociedade, mas que temos que discutir. A violência contra a mulher, violência física, psicológica e sexual, que em 2022 aumentou muito. Acompanhe a matéria junto comigo. A cicatriz na mão causada por uma foice é marca de uma das inúmeras agressões que esta mulher de 28 anos sofreu do ex-marido quando ainda estava casada. Mãe de 3 filhas pequenas, ela conviveu com a violência física e sexual dentro de casa durante 3 anos. Ele era romântico, ele era carinhoso, cuidava bem das minhas filhas. Aí, do nada, de um dia pro outro, ele começou a ficar agressivo, colocava a faca no meu pescoço pra me bater nelas. A minha mais velha tem a marca de fio nas pernas até hoje, porque ele fazia eu bater nelas. E se eu não batesse, tirava toda a minha roupa e me agredia na frente delas.
Uma pesquisa do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, divulgada hoje, mostra que mais de 18 milhões e meio de brasileiras sofreram algum tipo de violência física ou sexual em todo o país por parte do companheiro ou ex-companheiro. Foram 35 mulheres agredidas por minuto. Daria para lotar um estádio de futebol todos os dias. A pesquisa também traçou o perfil das vítimas. A maioria é negra, tem entre 16 e 24 anos e sofreu as agressões dentro de casa. Infelizmente, a violência contra a mulher, a gente costuma dizer que ela é muito democrática, no sentido de que mulheres de todas as classes sociais, de todas as etnias, elas sofrem. Mas, de fato, a gente tem um perfil que está numa situação de maior vulnerabilidade. São mulheres com baixa escolaridade, apenas ensino fundamental, pretas e pardas, então as mulheres negras, com filhos. A diretora executiva do Fórum Brasileiro de Segurança Pública defende a criação de um protocolo nacional de atendimento às vítimas. Que hoje não existe um protocolo nacional. Cada estado faz de um jeito. Então a gente precisa garantir que a mulher, não importa onde ela resida, ela seja acolhida de forma adequada na delegacia de polícia, pela polícia militar, e isso exige uma liderança também por parte do governo federal de assumir um protocolo nacional, de formar os profissionais da área para que eles sejam capazes de atender uma mulher em situação de violência. Esta manicure de 28 anos pediu à justiça uma medida protetiva contra o ex-companheiro e aguarda a expedição. Em 3 anos, ela viu a história de amor se transformar em um relacionamento abusivo. No começo ele era bem prestativo, era bem amigo, ele cuidava muito bem dos meus filhos. E aí foi quando eu descobri que ele era dependente químico. E aí, um belo dia, no meio de uma discussão, ele me deu um tapa. Uma história parecida com a de milhões de mulheres. É horrível, porque eu tento lutar para acreditar que eu não sou a culpada. Porque muitas vezes eu me sinto culpada de tudo que eu vivi. É dessa maneira que eu me sinto. A única coisa que eu desejo é que eu possa ser feliz e que meus filhos nunca passem por isso. A violência contra a mulher na nossa sociedade, antes de representar um ato de machismo e de truculência de parte do homem, representa um ato de covardia. Nós precisamos unir forças o mais rápido possível. A sociedade civil, as entidades representativas de grupos dentro da sociedade, dialogar com as novas gerações, meninos e meninas, colocar esse assunto no ambiente da escola. Pessoas que são formadoras de opinião, que representam grupos, da sociedade civil organizada, precisam intensificar a sua atividade na defesa da mulher. De parte do Estado, que seja o poder público municipal, estadual, federal, fortalecer a rede de proteção social para que a mulher se sinta mais segura dentro da nossa sociedade. E caramba, de parte de nós homens, a gente precisa se envergonhar desse tipo de atitude, não é mesmo? É seguindo juntos na construção de uma sociedade que respeita os direitos das mulheres que finalizamos a segunda parte desta edição do nosso programa Sim para a Literatura. Daqui a pouco a gente volta. Eu digo que ler nos faz melhor. E à medida que você tem a literatura, você vai ampliando o seu pensamento, a sua existência, o seu modo de ser. Você consegue fazer a leitura de mundo, você afina o seu jeito de ver o mundo. Então, e também eu digo mais, que na medida que a gente vai lendo um livro, você vai se reconhecendo nos personagens, você vai se aprimorando. Estamos de volta com o nosso programa Sim para a Literatura e é muito bom continuar na sua companhia. E vamos juntos para a entrevista com Fátima Ribeiro. Nessa edição do nosso programa Sim para a Literatura, eu tenho a satisfação de receber no estúdio da Rede Sim Televisão aqui em Linhares, Fátima Ribeiro. Fátima tem uma trajetória importante como líder, do movimento do Sem Terra, e ela participa na parte de educação de uma escola, de um assentamento aqui em Linhares, e a gente vai conversar nessa entrevista sobre a mulher,
que exerce essa liderança e como ela concilia essa liderança com as suas outras atividades. Fátima, finalmente, hein, Fátima? Depois de tanto Deu tempo, certo né? agora, né? Isso, é um prazer muito grande estar aqui nesse programa, né? Sim para a Literatura. Exatamente. É uma satisfação. Que bom ter você aqui. Ô, Fátima, a gente, claro, vai falar de algumas coisas, né? Da sua atividade lá na escola, no assentamento e tal, mas vamos começar com algumas questões básicas. Como é que a leitura chegou na sua vida? Foi na infância, na adolescência? Foi no ambiente da sua casa? Foi na escola? Como é que foi? O ambiente de leitura chegou na minha vida quando eu iniciei na igreja, que foi a partir dos círculos bíblicos, né, das comunidades eclesiais de base, e que eu participava também da equipe de liturgia. Então foi a partir, foi a partir da leitura da Bíblia e do trabalho que a gente começou a desenvolver nas comunidades a partir dos círculos bíblicos. E a partir daí, então, que foi ampliando e alargando a minha visão para poder compreender a realidade do camponês, a realidade na qual a gente estava inserido, foi ampliando o entendimento, né, da exploração, né, que existe na sociedade e como que os trabalhadores poderiam avançar na organização dos trabalhos, tanto no campo como na cidade. Então essa, na verdade, foi a porta de entrada na leitura da minha vida, a partir da Bíblia. Aí depois, então, iniciamos por a questão do entendimento da filosofia marxista, né, para entender a questão da economia, trabalho, isso, exatamente. Então, o movimento sindical, depois que eu comecei a participar, então começou também a ter uma outra leitura para compreender de fato como que era o mundo do trabalho, né, naquele momento, né, sobretudo que nos anos 80 tinha muito trabalho escravo aqui, pela questão da Lasa, né? Tinha todo esse movimento com os assalariados da cana, e a gente precisava compreender aquele momento, e a leitura conseguiu chegar assim, né? Para entender que mundo era esse. Ô, Fátima, você é de Linhares, e aí você me falou há poucos instantes ali, aí você morou em alguns lugares já como membro desse movimento, né? Uhum. Só fala um pouquinho pra gente. Pronto. E como é que foi esse aprendizado seu com essas experiências? Que você trouxe de volta para Linhares? Tá. Como eu falei, eu sou filha, né, das comunidades eclesiais de base, do movimento sindical aqui de Linhares, Espírito Santo, participei da Central Única dos Trabalhadores Norte 2, Espírito Santo, quando tinha aquela efervescência, né, das lutas, das greves gerais, e em seguida, então, participei também da CPT, que é a Comissão Pastoral da Terra, e a partir daí, então, quando em 85, 84, quando o movimento estava surgindo no Brasil, aqui no Espírito Santo, então começou a fazer toda essa movimentação para fazer os trabalhos de base junto aos trabalhadores rurais, né? E a partir daí, então, eu comecei a me interessar, mesmo porque eu tinha já um sentimento de justiça muito grande, apurado, devido que o meu pai e minha mãe, eles tiveram terra, eles tinham terra, e, no entanto, eles também foram alijados da terra, excluídos, né? E não tiveram condições de permanecer na terra que era uma herança dos seus pais. Então, a partir daí, então, com todo esse sentimento, eu me incluí no movimento dos trabalhadores rurais sem terra. Aí foi realizado várias ações, né, ocupações de terra aqui no São Mateus, Pedro Canário, né, Linhares mais tarde, com a ocupação do Rio Quartel. E aí, então, em 88, 89, o movimento começou a expandir para o Nordeste. Aí, em 89, 88, 89, eu fui para o Nordeste, especificamente o Ceará, ajudei a construir, a consolidar o movimento de lá, e depois o movimento estava necessitando lá no Rio Grande do Norte, na qual eu fiquei também mais 10 anos. Aí, com o meu pai, que tinha Alzheimer, e estava ficando muito difícil para minhas irmãs e minha mãe, e precisava de mais gente para fazer a escala. Então, eu solicitei à direção nacional do MST para o meu retorno,
né, para me poder também colaborar nessa escala de colaboração para a ajuda da saúde do meu pai. Ok. Ô Fátima, como é que tem sido a participação da mulher nesse movimento? Como é que você percebe a participação da mulher? A mulher no MST tem dado uma contribuição espetacular para a existência do movimento, porque desde o seu nascedouro a mulher é presente. Você vai para uma ocupação de terra, a mulher que segura a barra, né? Com seus filhos, com cuidado, em toda a sua participação geral, a mulher está ali presente no acampamento. Aí depois, no assentamento, uma das grandes conquistas que o movimento teve foi de colocar nos assentamentos quem é a titular da terra é a mulher. Embora tenha um monte de desafios ainda existentes nessa parte, mas foi uma grande conquista de entender o movimento, entender que haveria necessidade, inclusive para segurar a condição familiar, colocar o título da terra em nome da mulher. Então, aí o movimento também nos assentamentos participam, né? Nós tivemos uma grande conquista em 90, quando nós discutimos a questão de gênero no movimento, e todas as instâncias do movimento é 50% de participação das mulheres. Na direção nacional tem 50%, nas direções dos estados tem sempre um homem e a mulher. Então, esse foi um dos grandes avanços que o movimento bacana, teve. né? E em todos os setores, né? Setor de Numa educação, sociedade formação. que você tem uma predominância de homens no universo das decisões, vocês avançaram muito nessa questão. Isso, o movimento tem proporcionado essa participação das mulheres em todos os níveis de decisões do movimento. Qual a diferença do acampamento para o assentamento, para nosso telespectador entender, Fátima? Um acampamento é quando as pessoas, famílias vão ocupar a terra. E nessa ocupação de terra, que é bom que se digam, às vezes o pessoal fica muito assustado, né? Ou um pequeno agricultor, ou um médio agricultor, vai ocupar minha terra. Mas não, aonde é ocupada a terra é aquilo onde está a Constituição Federal, onde não tem terra produzindo, esteja sem cumprir a função social da terra, são essas aí que o movimento ocupa. Então, nessa ocupação que está embaixo da lona preta, né? Que monta o acampamento, aí esse é um acampamento. E o assentamento? O assentamento é quando saiu a emissão de posse, ok. Quando a área já está legalizada, quando saem os primeiros créditos, né? Crédito habitação, crédito fomento. Quando a política pública começa a funcionar. Isso se efetiva. Né? Hoje, aqui no Espírito Santo, nós temos 1.000 famílias acampadas. Então, essa é uma grande reivindicação agora para os próximos governos. E tem 3.000 e... eu não sei direitinho formular o número certinho, mas na base de 3.500 famílias assentadas já no Espírito Santo. Distribuídas pelo Espírito Santo. Isso. Pessoal, eu estava conversando com Fátima, é um estudo que eu venho fazendo ao longo dos anos, né? Até por ser professor também na área de economia. E é bom a gente ter essa conversa. A gente veio falar da mulher Fátima, né? Porque a edição é do mês de março, o mês da mulher. Mas é importante destacar, pessoal, um cuidado que a gente precisa ter, que o movimento do Sem Terra foi muito marginalizado ao longo do tempo. Então existem estudos que mostram, por exemplo, só para um dado, né, Fátima, que você conhece no local isso, quando assenta 400 famílias num determinado município, e que a política pública é colocada, tudo legalizado certinho, quando essas famílias começam a produzir no campo, o comércio vai vender 400 geladeiras, 400 fogões a gás, vai vender 400 micro-ondas, alimento para os filhos, né? Cama, é colchão. E o pessoal do Sem Terra vai fornecer para o município o hortifruti granjeiro. E vai sair muito mais barato para o consumo das famílias, né? O movimento, a partir do assentamento, ele movimenta a economia do município. Isso é fato, pessoal. Eu lembro de um estudo que eu li há um tempo atrás, que no estado de São Paulo, vários prefeitos estavam incentivando os assentamentos. Porque você leva famílias que vão realmente para trabalhar, para produzir, da produção elas têm o dinheiro para consumir. Exato. Isso ajuda a movimentar a economia do município. E um detalhe importante,
baixíssimo índice de violência na região, quando o assentamento é organizado. Né? Você tira pelo nosso assentamento aqui no sábado, quarta-feira, nós vamos estar completando 15 anos. 15 anos. E se você olhar o que nós construímos, 100 habitações, o que naquele momento gerou de movimentação aqui em Linhares, de material de construção, de eletrodoméstico, que tudo foi compra. Hoje, as famílias já estão produzindo café, produzindo pimenta, produz fruticultura, que abastece os supermercados aqui no município, através da goiaba, do limão, né? Enfim, é uma série de atividades que são desenvolvidas, além do artesanato que as mulheres, né, produzem, os doces, né? Tudo isso são espalhados a nível da localidade, né? Você atua no setor de educação. Pessoal, a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco do livro, né? Foi publicado pela Fátima, Vivências e Resistência, publicado através da editora Cousa, que é dirigida pelo Saulo Ribeiro, né? Lá em Vitória. Leciona na Escola Estadual Paulo Damião Tristão Purinha, no município de Linhares. Você é pedagoga e psicóloga, mestre em Psicologia Institucional pela UFES, Universidade Federal do Espírito Santo. Como é que a mulher Fátima concilia todas essas questões? Tem hora que é difícil, né? Esse dia eu estava conversando até hoje com minha irmã, como que às vezes é necessário a gente dar uma paradinha para dar uma olhada no nosso interior, porque são muitas as atividades, muitas as demandas. Mas a gente vai no tempo, diz que tem tempo para tudo na vida, né? Do tempo da escola, né? No tempo de dar aula, de lecionar, a gente se dedica antes, durante e depois, né? Aí o tempo que a gente faz a nossa militância, o que nós colocamos, que o educador e a educadora da reforma agrária exerce a sua militância na sala de aula, à medida que a gente faz os tempos educativos acontecerem na escola, porque a nossa escola procura conciliar ao nosso projeto de reforma agrária popular. Então, todo o trabalho que é desenvolvido do planejamento, dos planos de estudo que são desenvolvidos, desde inicialmente as nossas crianças fazem mística, pensam em trabalho produtivo. A nossa escola aqui, por exemplo, tem um trabalho bacana, né, da agroecologia, que em todas as escolas nossas são desenvolvidas, né? E fora o tempo que a gente também exerce para organizar. Fazemos um trabalho da organização da mulher, há momentos que a gente precisa ir para a luta, né? Tipo agora, 7 e 8 de março, a mulherada do Brasil inteiro, né, vai fazer atividade, né? Que há uma série de demandas, né? Isso que você tinha perguntado. Tem conquistas as mulheres a comemorar? É isso que eu ia perguntar para você. Tem muitas as conquistas. O que se tem para conquistar agora, dia 8 de março? É um dia para comemorar, Fátima? É um dia para comemorar, porque se nós pensarmos em tempos anteriores, hoje a mulher está no mundo de trabalho, hoje a mulher conquistou o direito de voto, hoje a mulher conquistou a Maria da Penha, embora nós temos 500 coisas para discutir sobre isso, porque tem mas a partir de um ponto de referência. Isso, exatamente. Né? Temos muito mais coisas a conquistar. Nós podemos aqui elencar uma série de reivindicações que a gente tem a fazer para o governo, desde a conquista da terra a mais escolas, né, para a criançada, porque muitas escolas são precarizadas, né? Ainda não existe um concurso para os educadores da reforma agrária. Enfim, é uma imensidão de questões a serem discutidas. A gente tem ouvido falar muito dessa coisa do empoderamento da mulher. O que empodera a mulher Fátima Ribeiro? Olha, de toda essa minha trajetória histórica, o que me empodera? O poder de decisão, de participar. Eu sou parte dessa história. Eu
colaborei para uma... É uma mulher propositiva, né? Eu proponho. Que participa, que propõe. Isso. E quando a gente está falando, é uma pessoa que tem também autoestima, né? Porque para a gente lidar com tudo isso, né? Como você mesmo tinha dito, de qualquer modo, há no nosso meio um machismo patriarcal e que a mulher no movimento vem aos pouquinhos tentando quebrar, né? Para poder ir tirando todas essas barreiras que tem na frente. Conseguimos vencer? Ainda não. Tem muito chão a desenvolver, a caminhar. Mas o importante é que nós estamos no caminho. Olha, Fátima, só de você falar que tem hoje um pouco mais de 3 mil, né, assentamentos, trabalhando de forma organizada, num estado pequeno, do ponto de vista geográfico, igual o Espírito Santo, já é um avanço extraordinário. Aí você trouxe a cartilha, o MST e o Direito à Literatura. Eu vou te convidar para a gente falar rapidinho dessa cartilha, e falar um pouquinho do seu livro, que o tempo de TV ele acaba apertando a gente. A gente combinou de falar sobre mais um monte de coisa, mas com certeza você vai retornar aqui. Sim, tá bom? Tá bom. Fala rapidinho dessa cartilha para a gente comentar sobre o livro que você publicou. A gente vai botar a foto aqui, tá, Fátima? Tá bom? Tá Pode bom. falar. O movimento, ele tem trabalhado desde o início da sua existência a formação da sua militância, das famílias. E nós temos uma escola nacional, né, Florestan Fernandes, que tem esse incentivo de qualificar, né, cada vez mais a gente que avança. É uma excelente referência, né? Cada vez mais Florestan a gente Fernandes. avança no intuito daquilo que um grande estudioso, filósofo latino-americano fala, que é José Martim, de que o conhecimento ele é libertador. Só o conhecimento libera. Então, nesse aspecto que o movimento trabalha bastante esse aspecto da formação e incentivo à leitura, para que a gente cada vez mais avance nessa alargamento do conhecimento. Porque quanto mais você conhece, mais você tem condições de modificar a realidade, mais você tem condições de propor. E tem uma série, essa cartilha, por exemplo, é uma série de indicações, né, de leituras, né, que o movimento propõe para que sua militância, né, se aposse, né? Ou você está na rodoviária, está lendo, está no banheiro, está lendo, em todos os espaços há a possibilidade de ler. Fátima, vivências e resistências. Fala um pouquinho, a gente vai colocar a foto aqui para o nosso telespectador ver. Fala rapidamente para a gente. Na verdade, essa é uma construção... São poemas, né? São poemas, né, que desde quando eu comecei a desenvolver minhas atividades, aí em alguns momentos, ou no ônibus, né, ou embaixo de barraco, ou na caminhada, eu vou, na verdade, construindo o que nós fizemos, nós realizamos, né, tanto no aspecto das mulheres, como no aspecto da juventude, das marchas, das caminhadas, aí foi aparecendo e aí, um dia desses, aí as meninas, porque a gente às vezes tem vergonha, né? Eu vejo lá nossas crianças, não, tá feio, não sei o quê, mas quando você vai ver que coisa linda que é. Então, a gente foi incentivado, né, pela militância, não, por que não publica? Que a gente geralmente lê, né? Nas atividades, em reunião, a gente vai lendo, a pessoa, publica. Aí, com essa ideia aí do Saulo, né, que agarrou a ideia, não, vamos sim. Aí, a Joselma Maria Pereira, que escreve aqui na orelha do livro, ela escreveu o seguinte, para a gente finalizar. Seus poemas são expressões do seu amor à família, aos amigos, à luta política, ao trabalho, ao estudo, ao Nordeste e à vida. Sua sensibilidade e capacidade em transformar seu cotidiano em poesias nos alerta pela profundidade como escreve, abordando uma diversidade de temas importantes e oportuno que nos faz refletir sobre nossas vidas e sobre tarefa revolucionária para melhorar esse mundo. A partir do que está escrito aqui, Fátima, qual a mensagem que você deixa para nosso telespectador? Eu digo que ler nos faz melhor. E à medida que você tem a literatura, você vai ampliando o seu pensamento, a sua existência, o seu modo de ser. Você consegue fazer a leitura de mundo, você afina
o seu jeito de ver o mundo. Então, e também eu digo mais, que na medida que a gente vai lendo um livro, você vai se reconhecendo nos personagens, você vai se aprimorando. Fátima, obrigado pela presença no programa Sim para a Literatura. Eu me sinto honrado de te conhecer agora pessoalmente, né? A gente já tinha conversado antes via WhatsApp, no telefone. Que bom ter você aqui no programa Sim para a Literatura. Eu que agradeço e parabenizo o programa e seguimos na luta para que a nossa juventude agarre o livro e a literatura como um sinal de esperança. Obrigado, Fátima. Obrigado a você. É com o espírito vibrando nas ondas do mês de março, mês da mulher, que finalizamos esta edição do nosso programa Sim para a Literatura. Vamos colocar aqui que existe o céu, né? Que existe o céu e se for dado a você, e claro que isso vai acontecer daqui a muito tempo, né? Eu também, se Deus quiser, a oportunidade de ir para o céu. Sim. Né? Vamos supor que seja dada a você a oportunidade de levar algumas coisas com você para o céu. O que você não deixaria para trás, para a gente finalizar? Menina, eu fiquei pensando sobre essa pergunta que você me enviou e eu pensei que a gente não pode deixar de levar o nosso conhecimento, as nossas experiências de vida. Porque se você, eu imagino que é um paraíso, né? E nesse paraíso você tem que discutir todas essas vivências, essas alegrias, esses afetos que você consolidou na sua caminhada. É isso aí, pessoal. Bem legal a participação de vocês, no prestígio que nos proporcionam com a sua audiência nesta edição do nosso programa Sim para a Literatura. Para que vocês tenham acesso às edições anteriores e aos vídeos do programa, acessem youtube.com/Sim para a Literatura. Aponta seu celular para o QR Code que está na parte de baixo da tela da sua TV e faça sua inscrição no nosso canal. Vamos compartilhar experiência de leitura.